Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos reunidos para esse bate-papo de caridade, que aqui no Conselho Central de Vitória, nós temos a oportunidade de fazer e levar uma mensagem de amor, de paz, nesse momento que a gente está mais recluso, né? Às vezes com isolamento social muito presente, mas essa mensagem da família vicentina precisa chegar em todos os lares. E hoje, de uma forma muito especial realmente, nós temos um convidado que é para nós muito querido, né? Um padre que já esteve aqui conosco e tem uma mensagem muito especial nesse dia para as nossas famílias. Uma mensagem que fala bem sobre o nosso trabalho vicentino. Mas não vou falar muito sobre isso, vamos deixar ele se apresentar e poder falar desse tema de hoje. Walter, um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo convite e já deixo aqui a minha saudação para todos os confrades e consórcias do Conselho Central de Vitória, né? É uma alegria imensa poder reencontrá-los, pelo menos dessa forma, né? Não presencialmente, mas dessa forma. Me chamo Padre Joelson, já há mais de 30 anos padre da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo. Estou morando agora em Jundiaí, São Paulo, né? E, bom, acho que é isso, uma apresentação mínima, né? Walter, posso tocar o barco? Posso falar? Vamos lá. Vamos lá, então. Olha, eu gostaria de deixar aqui um recadinho para vocês sobre a nossa espiritualidade vicentina, que é de uma riqueza imensa. Mas não tem como a gente falar de espiritualidade vicentina sem a gente falar do nosso carisma. Porque carisma é um presente que a gente ganha de Deus. Carisma é um dom que a gente recebe de Deus pelo Espírito Santo. O carisma ele está intimamente ligado a Jesus Cristo. Para a gente entender, seria assim: Deus sabe as necessidades que nós temos. E Deus chama pessoas, lhes concede carisma distintos para atender às necessidades do nosso povo e de nossa gente, né? E por que é a partir de Jesus Cristo? Porque ele que veio a esse mundo nos falar do reino de Deus, nos falar da boa nova, nos falar da justiça, da paz, da fraternidade. E quanta riqueza que nós temos quando olhamos para Jesus Cristo, né? A gente passa a vida toda falando dele e não se esgota. Tamanha é a riqueza de Jesus. Por isso, cada carisma, ele vai olhar um aspecto da vida de Jesus. E nós vicentinos, qual é o aspecto de Jesus que a gente olha, que a gente dá atenção, que a gente tem aquele maior cuidado quando olha para Jesus? É Jesus o evangelizador dos pobres. Lembrarmos daquele dia que Jesus entrou na sinagoga, quando ele toma o livro de Isaías na sua mão, que ele lê aquele trecho em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois que Jesus disse isso, ele fecha o livro, ele entrega ao ajudante e fica lá sentado. E quando todos estão olhando para ele, ele diz assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. É aqui que está o nosso carisma. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Não é que a gente não olhe para Jesus fazendo milagres, não é que a gente não olhe para Jesus sofrendo lá no Horto das Oliveiras,
não é que a gente não olhe para Jesus crucificado, ressuscitado. Não, nós admiramos e nos espelhamos em Jesus sempre. Mas o nosso foco é Jesus, o evangelizador dos pobres. Esse é o nosso carisma. E é desse carisma que nasce a nossa missão, evangelizar, servir os pobres. E é desse carisma, Walter, que nasce a nossa espiritualidade. Uma espiritualidade tão rica, tão profunda, tão prática, tão pé no chão, que dá gosto de ser vicentino, dá gosto de fazer parte desta grande família vicentina. Eu gostaria de colocar aqui, né, rapidamente, algumas características desta nossa espiritualidade. São algumas, eu não vou citar muita coisa, algumas, as principais. Primeira, é característica da nossa espiritualidade sermos contemplativos na ação. Eu não sou somente contemplativo e também não só fico fazendo as coisas. É preciso este equilíbrio, né? Para a gente entender, Vicente de Paulo, ele costumava dizer que quando se reza muito, olha só, é coisa de santo, né? Quando a gente reza demais, ali pode haver ilusão. Mas quando a gente serve os pobres, você não erra nunca. Quer dizer, quando estamos a serviço dos pobres, a gente nunca erra. Então, por isso que esse equilíbrio, oração, ação, sermos contemplativos na ação. Às vezes eu vou estar contemplando a Deus lá no serviço aos pobres, e às vezes eu vou estar servindo os pobres no meu momento de oração pessoal, trazendo na memória a vida desses pobres a quem eu sirvo, a quem eu auxilio para resgatá-los da pobreza. Isso é ser contemplativo na ação. Uma outra característica da nossa espiritualidade, ela deve ser afetiva e efetiva. Afeto e eficácia. A nossa espiritualidade, ela mostra toda a atenção, todo o cuidado. Aquele membro da família vicentina que não ama o pobre a quem você cuida e ajuda, não está certo. A gente tem que demonstrar todo amor e todo afeto, porque é o amor que vai gerar transformações. É aquela frase de São Vicente que eu gosto e repito sempre: o amor é inventivo ao infinito. Então, quando nós amamos os pobres, nós vamos fazer de tudo para resgatá-los da pobreza. Uma outra característica, Walter, revestir-se de Jesus Cristo. É como se a gente se tornasse um super-herói revestido de Jesus Cristo quando vai até os pobres, né? Porque não é você que está servindo os pobres, não sou eu que estou servindo os pobres, é Deus que está cuidando dos pobres através de nós. Então a gente se reveste de Jesus Cristo para se colocar a serviço. E qual que é a nossa surpresa quando fazemos isso? Eu me encontro com o próprio Cristo presente no pobre, né? Este é um mistério deste trabalho. Deus cuida dos pobres e todas as vezes que nós vamos aos pobres, nós nos encontramos com Jesus. Esta é a grandeza, é a riqueza da nossa espiritualidade. Uma outra característica, a nossa espiritualidade, ela é uma espiritualidade encarnada. Muitas pessoas não gostam desse termo porque acham muito superficial ou assim se refere muito a ativismo, mas a gente tem que olhar dessa forma. A nossa espiritualidade é encarnada. Por quê? Porque nós não fazemos uma espiritualidade à distância. Não é da nossa casa que a gente vai cuidar dos pobres. É estar junto, visitar, estar em contato. Por isso que nós estamos sofrendo muito agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento, porque nós não estamos fazendo aquilo que é o essencial do nosso trabalho, estarmos lá, junto, em contato com os pobres, abraçando, afagando, para saber como é que ele está.
a nossa espiritualidade é encarnada sim, porque ela vê as necessidades do nosso povo. A nossa espiritualidade, ela tem um cunho, um olhar missionário, porque nos coloca em missão. E de que forma que isso acontece? Eu preciso sair do meu mundo para entrar no mundo do pobre. Porque, Walter, a tua vida, né, como pai de família, tudo aquilo que você proporciona para a tua família, a gente tem consciência que é muito diferente da vida dos pobres, né? São mundos diferentes, são mundos distintos. Por isso, nós precisamos sair do nosso mundo para entrar no mundo dos pobres. E isso é missão. É a gente respeitar o pobre na sua essência. Eu não vou impor nada ao pobre. Inclusive, se ele for de uma outra religião, eu vou respeitá-lo. Porque, acima de tudo, ali está um ser humano. E, por último, a nossa espiritualidade, ela nos pede para vivermos as virtudes. Virtudes que Vicente de Paulo viveu, que o ajudaram a estar próximo do pobre e que também, com certeza, nos ajudarão. As virtudes da humildade, simplicidade, mortificação, mansidão e do zelo. Walter, a nossa espiritualidade é rica. A nossa espiritualidade é pé no chão. Não significa que as outras espiritualidades não sejam boas ou não sejam importantes. Toda espiritualidade é boa e toda espiritualidade é necessária. Mas quando eu deixo de colocar em prática a minha espiritualidade, eu estou enfraquecendo o carisma. E enfraquecendo o carisma, nós estamos deixando de cuidar dos pobres como Deus espera que a gente assim o faça. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço a todos vocês, confrades e consórcias. Walter, mais uma vez, um grande abraço. Obrigado de coração pelo convite, né? E queira Deus que logo isso tudo passe, para a gente poder se encontrar presencialmente, para a gente dar aquele gostoso abraço. E aí sim temos tempo de sobra para contar, brincar, estudar, refletir, porque sempre temos muito que aprender. Valeu? Nossa, Padre Joelson, meu coração está transbordando aqui. Muito legal. Poxa, que mensagem bonita. E eu tenho certeza que essa mensagem, como para mim está sendo muito especial, vai ser para os nossos confrades, consórcios, que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo, de ouvir essas palavras. Fica realmente o nosso agradecimento ao Senhor por estar trazendo essa mensagem para nós. E aos nossos confrades e consórcios, né, a gente, falando um pouquinho sobre essa espiritualidade, sobre esse carisma, como um desafio que a gente lança toda semana, algo prático, queríamos convidá-los a entrar em contato. Pensa aí em alguém da família Vicentina que há um tempo você já não faz contato com ela. Então, ligue para essa pessoa, reze junto com ela, esteja nessa distância, próximo com o coração e com a oração. Então, fica essa tarefa aí para essa semana a gente exercitar essa espiritualidade, rezando juntos, conversando um pouquinho, saber como que seja um confrade, seja uma irmã de caridade, alguém da família Vicentina, a gente fazer esse contato e estar mais próximos. E aí, Padre Joelson, eu queria pedir ao senhor para fechar o nosso bate-papo de hoje com uma oração, para que todos possam recebê-la. Ok, uma honra. Ó Deus Pai de bondade, dignai-vos abençoar e santificar cada um de vossos filhos, de modo especial nossos confrades e consórcias deste valoroso Conselho Central de Vitória. Nós pedimos, Deus, Pai, Deus misericordioso, que volte o seu olhar sobre nós, nos dê força nesse momento difícil que passamos, nos conceda saúde, que a gente não perca ninguém que nós amamos para este vírus, que todos aqueles que já perderam um ente querido sejam fortalecidos e abençoados por vós, e que essa pandemia passe logo,
para que possamos retomar o nosso trabalho, porque com certeza os que mais sofrem são os pobres e queremos estar o quanto antes junto ao lado deles dia a dia. E Deus, que é Pai, conceda a cada um de nós, a cada um de vós, a sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz, Jesus e Maria vos acompanhem. Amém. Obrigado. Fiquem com Valeu, Deus. Walter. Um grande abraço.